que é bom pra mim, é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça. Chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. As redes sociais podem ser importantes aliadas no processo eleitoral, se bem utilizadas. Por isso, na aula desta quinta-feira, a estrategista em marketing político e eleitoral, Dani Braga, explica como aproveitar melhor esse espaço de maneira estratégica na campanha eleitoral de 2024. Olá, meu nome é Dani Braga, eu sou jornalista e estrategista na área de marketing político eleitoral. Estou muito feliz com esse convite do projeto Elas por Elas para estar aqui mais uma vez compartilhando conhecimento com vocês. Um conhecimento para pré-campanha que vai te ajudar com certeza a conquistar a sua merecida vitória em 2024. Hoje a gente vai falar um pouco a respeito de conteúdo político, mas para a gente falar um pouco disso, de conteúdo, primeiro a gente precisa compreender a importância do posicionamento na política. E eu brinco com uma coisa que diz o seguinte, gente, não tem nada pior nessa vida do que um político quarta-feira. Você já reparou que ninguém gosta de uma quarta-feira como gosta de uma sexta e nem odeia uma quarta-feira como odeia uma segunda-feira? O quarta-feira é aquela coisa que fica ali no meio, que ninguém nem gosta, nem desgosta muito, que não fede nem cheira, e isso é a pior coisa que pode existir para um político, porque a gente precisa entender que fazer pré-campanha nas redes sociais a gente não vai fazer política nas redes sociais, a gente usa as redes sociais para fazer política, e para isso o teu posicionamento é o mais importante, porque a partir do posicionamento que você vai conseguir agregar em torno de você aquelas pessoas que, de fato, concordam e pensam como você pensa. São essas pessoas que vão formar a sua comunidade, e o fortalecimento dessa comunidade é o que, com certeza, vai te levar a uma vitória em 2024. Então, primeiro, antes de sair produzindo conteúdo à torta e à direita, é necessário que você pense o seguinte, quem fala sobre tudo não constrói reputação em absolutamente nada. E isso é um erro muito comum que a gente vê em muitas candidaturas, especialmente aquelas que não podem começar com uma pré-campanha, uma equipe de pré-campanha robusta para ajudar em diversos aspectos da comunicação dessas pré-candidatas e desses pré-candidatos. Então, primeiro, eu diria para você pensar em que tipo de pré-candidatura você se encaixa. Você acredita que você é aquela pré-candidata que vai ter um posicionamento mais temático, ou seja, você é mais conhecida na tua trajetória de luta pela defesa da educação, pela defesa da saúde, pela defesa do meio ambiente, da criança e do adolescente, ou você vai ser uma pré-candidata que vai abraçar a bandeira regional. É aquela pessoa que defende mais uma região da cidade e tudo que aquela região da cidade precisa, quase como um síndico, ou
você vai optar por ser uma candidata ideológica, né? E carregar algumas bandeiras, enfim, de cunho mais moral. Mas, enfim, após escolher que posicionamento você prefere, aí sim é mais adequado que você passe, então, para a etapa de produção de conteúdo, que é a etapa que nós vamos falar agora. Então, antes da gente falar sobre a bio do seu Instagram, sobre como você vai se portar nas redes sociais, vamos voltar a falar um pouquinho de posicionamento e como que você vai produzir um conteúdo eficiente e que engaja nas suas redes sociais. Como eu falei com você, a pior coisa que existe é um político quarta-feira, aquele que não fede nem cheira, que ninguém liga para o que ele fala. Então, as suas redes sociais precisam ser uma expressão do teu pensamento. Então, eu quero compartilhar aqui com vocês agora um pouco sobre o que eu acredito que são os pilares para a construção dessa autoridade nas redes sociais, utilizando conteúdo, porque conteúdo é estratégia. Conteúdo é estratégia. Coloque isso bem firme no seu pensamento. Tudo que você coloca nas suas redes sociais, absolutamente tudo vai ajudar a construir a sua reputação. É por isso que você não pode colocar qualquer coisa e absolutamente qualquer postagem significa um ato de comunicação, um ato político que pode te ajudar ou te atrapalhar na construção da reputação que você deseja construir. E para que você consiga fazer um conteúdo que de fato seja assertivo nas suas redes sociais, eu vejo que tem 4 pilares que são os mais importantes. São os pilares da limitação, da autenticidade, da vulnerabilidade e narrativa. Mas muita gente diz assim, como limitação? Por que limitação? Gente, porque não tem como você falar sobre absolutamente tudo. Então, quando você for postar nas suas redes sociais, antes disso, defina quais são as suas editorias de conteúdo com base nos públicos que você deseja falar e com base também nos temas que você deseja discutir. Então, veja bem, se você é uma candidata temática que defende a educação, qual vai ser a limitação criativa que você pode colocar para atingir os seus públicos? Bem, a primeira coisa que você deve pensar é que você não pode usar o mesmo conteúdo para falar com todo mundo. Então, você precisa definir. Dentro da educação, nós temos os professores, os profissionais da educação, os alunos, os assistentes técnicos nas escolas. Nós temos uma gama de profissionais e uma gama de grupos sociais que estão envolvidos dentro desse contexto. E você precisa produzir conteúdos específicos para cada um deles. O conteúdo sobre o que o professor deseja, que às vezes pode ter relação com a melhoria das condições de trabalho, com o plano de cargos e carreiras e salários, bem com o conforto no local de trabalho, não tem necessariamente a ver com o que o aluno deseja. Os alunos, por exemplo, podem desejar melhores condições físicas para a escola, podem desejar ter outros tipos de matérias que não só aquelas que são fixas na grade curricular. Então, isso exige um outro tipo de diálogo. Os pais, por exemplo, podem querer saber mais em relação à segurança, em relação a como que o currículo dos seus filhos está avançando, em relação às possibilidades do seu filho ter uma boa educação, como, por exemplo, entrar na faculdade. Então, veja, os públicos têm necessidades específicas e você precisa se comunicar especificamente com cada público. Então, você falar sobre educação de forma genérica é algo que te torna quarta-feira. Então, é necessário que você faça conteúdos diferentes para públicos diferentes. De outra forma, você pode perder a liga com esses públicos diversos e não conseguir criar uma comunidade forte, que é a base do que vai te fazer conquistar mais votos e a vitória que você
tanto quer em 2024. Então, é por isso que é muito importante que a gente se limite. Por que é importante se limitar? Porque você não vai conseguir fazer conteúdo sobre tudo. Até mesmo hoje, quem está no mandato e tenta uma reeleição não tem uma equipe grande para produzir diversos conteúdos. Então, como a realidade de muitas pessoas, até mesmo aquelas que estão em mandato, é a de ter uma equipe, apenas uma pessoa para fazer diversos aspectos relacionados à comunicação, a realidade da maioria das pré-candidaturas, especialmente das femininas, é de que não vai existir uma grande equipe agora. Então, mesmo que você não tenha uma equipe formada, é importante iniciar o treinamento daqueles voluntários e pensar na limitação criativa como forma de você construir a sua reputação. Você não tem como construir reputação em diversos temas ao mesmo tempo se você não tem condições de produzir muitos conteúdos, porque muitos conteúdos exigem muita equipe e exige muita verba. Existe uma verba compatível que não é o normal, né, da maioria das candidaturas, especialmente nas femininas do nosso país. E hoje você precisa estar na sua rede social, porque hoje o paradigma é muito diferente do que a gente viveu no passado. É posto, logo existo. O que você posta é que vai dizer necessariamente para as pessoas quem você é. As redes sociais, elas ajudam a maximizar a tua capacidade de construir reputação. A tua reputação vai estar diretamente ligada àquilo que você coloca nas suas redes sociais. Por isso, é preciso que você seja sem vergonha de gravar stories, sem vergonha de gravar vídeo, sem vergonha de fazer foto, sem vergonha de fazer selfie, sem vergonha de postar nas suas redes sociais. Isso faz parte da sua vitória. Postar nas redes sociais é uma ação política das mais importantes que existem e que você jamais pode delegar. Não adianta você querer delegar a comunicação como se delega outras coisas da sua pré-campanha, como a organização de um evento, por exemplo. A comunicação, para que ela traga engajamento, para que ela traga crescimento para as redes sociais, para que ela aumente os seus canais, ela precisa que você esteja presente. Por quê? Não só porque a humanização vai te ajudar a crescer mais rápido, mas porque o eleitor precisa entender que você está presente naquele canal, que o seu Instagram, que o seu Facebook, que as suas redes sociais são um canal onde eles podem falar de maneira direta com você. Por isso que é importante. Nenhum eleitor quer falar com um assessor seu. Eles não ligam para isso. É por isso que não dá para você usar aquelas velhas fórmulas de antigamente, onde, lembra que faziam aquele santinho virtual, dizendo que... Tem muita gente que ainda faz, né, aquele santinho virtual, dizendo que vai ser pré-candidato, e tem muita gente que começa a espalhar isso muito cedo, e mesmo assim não tem uma vitória nas eleições. Por quê? Porque o eleitor não quer saber disso. O eleitor não está nem aí para o seu santinho virtual. As pessoas se conectam com pessoas. O teu eleitor quer se conectar com o que você pensa e com quem você é. Veja bem, não só o que você pensa politicamente vai conectar, mas os teus hábitos, o que você pensa a respeito da vida, os teus valores morais, com certeza também são capazes de te conectar com as pessoas. Afinal, a gente é assim. Você não tem amigos e você não se conectou com pessoas só por saber o que elas pensam politicamente, mas também começou a se conectar através de uma outra dinâmica mais pessoal, e a partir daí vocês foram dialogar a respeito de outros temas que envolvem política, por exemplo. E a construção da tua autoridade, ela vai ter a ver com as maravilhas de você ser repetitivo,
Muita gente diz assim, Dani, mas não é muito chato se eu for uma candidata temática e só falar da saúde, saúde, saúde? Não, porque na rede social é uma maravilha você ser repetitivo. Por quê? Quanto mais você fala sobre um assunto, mais as pessoas vão lembrar de você quando o assunto for esse. E é aí que vai nascer a tua autoridade. Isso não significa que você precisa ter um conteúdo monótono. Você pode trabalhar a saúde através, por exemplo, né, no caso de um candidato temático, de uma foto, você pode cobrar, você pode falar de saúde através de um card, você pode falar de saúde através de um vídeo, você pode falar de saúde nos seus stories, mas como você sempre estará falando de saúde, a tendência de que as pessoas, quando se falam de saúde, pensam, opa, vamos chamar ali a fulana para fazer essa discussão com a gente, porque ela é muito preocupada com isso, ela construiu autoridade, ela construiu reputação através disso. Então, a repetição é um caminho essencial para a construção da autoridade política nas suas redes sociais, sim. E aí, tem muita gente que diz assim, mas como ser autêntico? Como ter um conteúdo de fato autêntico nas redes sociais? E o que é autenticidade? A autenticidade é eu fazer meme? A autenticidade é eu fazer o quê nas redes sociais? É eu dançar? Mas eu não gosto de dancinha, tem que dançar, não tem que dançar, agora com essa onda do TikTok. Veja bem, autoridade, uma pessoa autêntica é aquela que está completamente confortável de ser e defender quem ela é. É aquela que está confortável de ser e defender quem ela é. E isso é para absolutamente tudo que existe assim. Veja bem, para tudo que existe um fã, existirá também um hater. Por quê? Olha só, entre as coisas mais simples, se você, nos seus stories, for filmar um churrasco da sua família, você nos stories vai mostrar que você está com a sua família, vai mostrar que você está comendo aquele churrasco, e a partir daí você ganha fãs e haters também. Quem gosta de churrasco vai achar muito legal o que você está fazendo. Agora, tem gente que é vegetariana e não acha legal quem come carne animal. Aquelas pessoas vão ser os descrentes, digamos assim, daquela sua crença. E aí, o que é que vai dizer se está certo ou não o que você está fazendo? É você estar confortável com o que você é e o que você defende. É isso que faz uma pessoa ser verdadeiramente autêntica. E por que eu estou falando isso para você? Porque muitos políticos têm medo do cancelamento. Muitos políticos têm medo do que postar. E aí, muitos políticos têm medo de hater. Eu estou falando isso que é para você entender que para existirem os crentes, ou seja, a sua comunidade, aquelas pessoas que vão pedir voto para você, que acreditam em você, que vão defender você em qualquer momento, é necessário que existam os descrentes. É necessário que existam aquelas pessoas que não acreditam no que você fala, porque sempre irá existir. Veja, se você defender o Sistema Único de Saúde, existem aqueles que acham que precisa privatizar. Se você acha que o melhor caminho é só ter escolas públicas, existem aquelas pessoas que acham que o melhor caminho é que não, é que existam apenas escolas privadas. Então, para absolutamente tudo que existir uma pessoa crente, vai existir um descrente. Se você não está fazendo isso, você está sendo quarta-feira, o seu posicionamento não está claro, não está sendo bem marcado e, consequentemente, você vai ter mais dificuldade de conseguir construir uma comunidade forte. E é a partir disso que eu acredito que é preciso que a gente veja uma etapa muito importante das redes sociais, que é a humanização do conteúdo. Hoje, especialmente hoje, nas redes sociais, quanto mais você humaniza o seu conteúdo, quanto menos cards muito trabalhados,
ou vídeos muito trabalhados, sabe? Aqueles que tem drone, que tem um monte de coisa, enfim, mas você passa a ideia de estar se comunicando diretamente com as pessoas. Por quê? Porque esses cards muito bem trabalhados, esses vídeos muito bem trabalhados, especialmente se você nunca produziu conteúdo e quer colocar isso agora, já dá uma ideia de propaganda. E ninguém gosta daquela pessoa que chega e já quer te vender alguma coisa, que chega e já quer te pedir alguma coisa, que já chega com aquela segunda intenção. Ninguém gosta disso, mas as pessoas gostam de se conectar de maneira mais tranquila, mais suave. Então, primeiro, nessa primeira etapa da pré-campanha, trabalhe os seus valores, o que você acredita, divida o que você pensa. Se você tem o valor da família, todos os valores que você tenha, compartilha, porque primeiro é importante que o eleitor conheça quem você é. A gente está vivendo uma parte da pré-campanha que é a parte de sensibilização. Não é a hora de você mobilizar para o voto, não é a hora de você falar das suas propostas ainda o tempo inteiro. Primeiro, você precisa se apresentar para conectar pelos valores. Depois, você vai passar para a parte de motivação, que é aquela parte onde você vai dividir problemas que você acredita que existam na sociedade e, a partir daí, se conectar com as pessoas através de ideias. E lá, na eleição, você vai mobilizar as pessoas para o voto com base naquilo que você acredita. Mas tudo tem etapas, então não adianta você colocar o seu santinho, não adianta você fazer um vídeo agora com drones e mostrar milhares de coisas, porque isso vai ficar com cara de propaganda, com cara de coisa falsa, e as pessoas podem até se perguntar, meu Deus, mas do nada, né, essa pessoa apareceu com tudo isso, então isso vai tirar um pouco da tua credibilidade, porque quando a pessoa fala que ela é candidata, 70% das pessoas podem não querer te ouvir porque não gostam só de propaganda. Enquanto você ainda não falou, a chance de se conectarem com você antes é maior. E é por isso que eu quero falar com vocês uma outra coisa. Não seja o político pastel de feira, é o que mais tem. Aqueles que fazem aquele conteúdo bonitinho, acha que a pré-campanha é você contratar ali um designer para fazer uns cards para você, bonitos, mas sem conteúdo. Então, por isso que é primeiro muito importante que você ouça as pessoas, que você faça esse trabalho de maneira mais progressiva, né? Você não ser tão agressivo inicialmente, porque o que mais existe é político que se coloca como pré-candidato, mas que não mostra de fato a que veio, que não se posiciona. Quem não se posiciona, eu brinco, que termina sendo aquele político pastel de feira, bonito, mas sem nenhum conteúdo. Entre os principais erros que os políticos cometem nas suas redes sociais está no mau uso do feed. O feed é um espaço de construção de reputação e não para você usar como um stories. O feed não é para você contar absolutamente tudo o que acontece, mas para marcar uma posição. É importante que quando as pessoas olhem as suas redes sociais, quando elas entrem no seu perfil, elas percebam exatamente o que você defende, sobre o que você fala, tanto nos seus posts fixados, quanto naquelas suas primeiras postagens e nos seus destaques também. Então, é ali, na hora que a pessoa entra no seu perfil nas redes sociais, que ela vai decidir se ela vai te seguir ou não. E isso vai depender o quanto ela se identifica com os temas que você fala. Por isso, é importante que você não faça do seu feed aquela coisa chata, onde você coloca que recebeu fulano, conversou com ciclano, sempre de maneira genérica, dizendo que você está discutindo assuntos importantes para a cidade que você jamais detalha. Entende? Então, feed é para construir reputação.
quando você, principalmente, se for uma pessoa que não estiver em mandato, colocar essas figuras sempre de maneira muito aberta, essas postagens de maneira muito aberta, com essa linguagem, enfim, muito genérica, você vai terminar afastando as pessoas de você, porque vai dar a impressão de que você está usando a rede social como um palanque, e não para conectar. Veja bem, ninguém está ali necessariamente para te aplaudir. As pessoas querem discutir as coisas que acontecem na cidade. O eleitor, ele não vota em você, o eleitor vota no que ele quer para melhorar a cidade dele. E ele te dá um voto de confiança porque ele acredita que você será capaz de resolver o problema dele. Então, jamais trate as redes sociais como um palanque. A sua rede social não é para você falar algo que necessariamente você queira, mas é para você ser útil às pessoas e, dessa forma, se conectar com elas. Veja bem, outro espaço da rede social que não costuma ser tão bem utilizado pelos políticos, mas que é super estratégico, são os stories. Os stories são essenciais para reter a tua audiência. Pelos stories ali, postando, não necessariamente você vai crescer, mas você vai reter quem está ali, porque quem já está na sua rede social tem a necessidade de ver o teu dia a dia, acompanhar o seu dia a dia pelas pessoas que te seguem, vai dar uma ideia de proximidade. Vai dar para essas pessoas uma ideia de que elas te conhecem. E ter essa ideia de que elas te conhecem é interessante porque, especialmente nessa fase de sensibilização que é que a gente está vivendo, onde você está demonstrando seus valores, está mostrando quem você é, né? Está ali fazendo tudo para o eleitor te conhecer primeiramente. É interessante porque ninguém vota em quem não conhece. Quando o eleitor começa a conhecer a tua rotina, você começa a se tornar uma pessoa familiar para ele, ele vai começar a prestar atenção no que você vai falar ali. Bem, então, use seus stories com sabedoria. Teve uma visita? Coloca lá nos stories, marca a pessoa. Por que é importante marcar as pessoas? Porque você vai ser mostrado para a audiência delas. E a audiência delas vai ajudar a crescer. O teu perfil também vai ajudar a dar visibilidade, vai mostrar que você está se movimentando. Então, os stories são muito interessantes para criar esse senso de comunidade. E aí, eu quero dizer para você que, para produzir conteúdo, você não precisa beber só na fonte da política ou só na fonte do marketing político, apesar de que isso também é importante. Para produzir bons conteúdos, você precisa ter referências. Então, é muito importante fazer algo que a gente chama no marketing de benchmarking. Você vai fazer uma pesquisa de referências. Então, faz o seguinte, exercício aqui da nossa aula. Você vai abrir ali no Google Drive, vai pegar um papel, vai abrir os políticos primeiro, que são daquele mesmo segmento que você se identifica. Mapeia todos os políticos que você se identifica e que falam de coisas semelhantes ao que você quer falar, ao que você quer defender, de qualquer lugar do Brasil. E vai ali e olha quais foram as postagens deles que mais se destacaram e coloca. Vá depois em perfis que você goste, mas que não são necessariamente sobre política. Tudo que saiu da média de engajamento e de conteúdo, tudo que você achou de referência, também anota, salva aquele link. Por quê? Porque os conteúdos aqui das pessoas que defendem a mesma coisa que você defende, todas aquelas postagens que saíram daquele padrão de engajamento e que falam daquele tema, muito provavelmente o seu eleitor vai querer discutir aquele tema também. Porque, veja bem, se alguém fala sobre educação
e teve uma postagem falando de educação que se destacou muito, é muito possível que o teu eleitor também queira discutir aquele tema. Normalmente, as categorias funcionam dessa forma. E aí, com as referências de outros perfis que não são necessariamente ligados à política, você pode sair da mesmice, especialmente quanto ao formato. E aí você vai falar isso, que o tema que teu eleitor quer, num formato que seja diferenciado. Isso aqui vai te ajudar a ter um perfil mais criativo, mais próximo das pessoas, uma linguagem política séria, mas que não é chata. E isso é muito do que o eleitor quer ver. Veja bem, ninguém abre a rede social pensando, nossa, como eu queria hoje ver o perfil de um político, nossa, como eu queria ver aquele vídeo chato e monótono que tem um drone e uma sonora passando e depois aquele político falando, aquelas coisas que todos os políticos, digamos assim, que não têm um posicionamento firme, falam. É necessário que você tenha um conteúdo mais atrativo para conseguir falar de maneira mais assertiva com as pessoas. E isso vai exigir mais trabalho, isso vai exigir mais pesquisa, mas isso vai te fazer crescer mais rápido, engajar mais rápido, construir uma comunidade mais forte, ter um banco de dados maior, ter uma pré-campanha que seja mais relevante. Então, é muito importante que você comece a colocar, a ter para você que dá trabalho. Comunicação dá trabalho, mas dá resultado. O que acontece é que muitos políticos querem terceirizar a comunicação, e não dá para terceirizar a comunicação. O importante dentro desse processo político não é só você articular as lideranças, não é só você articular as pessoas, mas é você pensar em como articular e se comunicar com as pessoas. Afinal, só vão existir duas coisas para você fazer: atividades de envolvimento, de mobilização e atividades de comunicação das suas ideias, de comunicação do que você está fazendo, de mobilização dessas pessoas. Então, é necessário que você faça isso como um todo. Muita gente se preocupa só com essa área aqui de mobilização e não se comunica, e lá na frente depois reclama que o eleitor não conhece ou que não valoriza as coisas que ele fez, mas foi porque resolveu terceirizar a comunicação ou fazer uma comunicação que não é atrativa para as pessoas. Se comunicar não é algo que você possa deixar para segundo plano. Existe gente que é eleito sem comunicação? Sim. Existe gente que não se comunica tão bem e é eleito. E existe gente que só faz campanha na rede social e também é eleito. Mas essas são pessoas fora da margem comum. O normal é que as pessoas precisem articular e precisem também utilizar as redes sociais muito bem para conseguir se eleger. Este é o novo padrão que nós temos atualmente. E aí, quando você estiver no seu processo de construção do seu conteúdo, é muito importante que você não cometa um erro comum a todos os políticos, que é se mostrar uma pessoa sem vulnerabilidades. E quando eu falo aqui de vulnerabilidade, eu não estou dizendo que você tem que chorar num stories, sabe? Eu não estou dizendo que você tem que fazer coisas que normalmente você não faz ou tentar fingir emoções que você não tem. Mas todo mundo nessa vida já teve que passar por alguma superação. Todo mundo teve que enfrentar alguma situação que era difícil. Todo mundo teve que se superar de alguma forma. E o teu eleitor vai gostar de ver isso. Porque ninguém acredita numa vida perfeita. Ninguém acredita em quem tem uma vida perfeita, porque isso é falso. Todo mundo sabe que as pessoas, de fato, não têm vidas perfeitas. Então, partilhe com os eleitores todo o seu processo de superação. Nossa, mas como é que eu vou fazer meu conteúdo se eu não tenho grana, se eu não tenho dinheiro, se eu não tenho equipe? Cara, transforme-se em linguagem e mostre para o seu eleitor
transforma a luz natural na tua linguagem. Ah, não tenho microfone, só tenho o celular. Abre a câmera e fala. Isso é uma linguagem. Mostra para as pessoas, brinca com isso. Olha aqui toda a minha equipe que está aqui. Mostra que você está ali, sozinho, filmando aquele problema, fazendo a fiscalização. Isso também é linguagem. Com o tempo, quando as pessoas estiverem se juntando a você, quando você estiver lá no período eleitoral, imagina que legal as pessoas acompanharem a tua jornada. Imagina que legal as pessoas acompanharem, por exemplo, algo que você está fiscalizando agora, que você entrou, enfim, com um pedido junto à prefeitura e lá na frente você conseguiu. Imagina um tipo de superação pessoal, a história da tua família com a cidade, a tua história de superação, enfim, tuas superações pessoais. Isso pode ser, enfim, passar no vestibular, concluir um curso superior, a tua trajetória de por que você entrou na política, mas, enfim, ninguém gosta de pessoas que fingem que não tem nenhuma vulnerabilidade, porque a vulnerabilidade conecta. Vulnerabilidade é a única coisa que todo mundo tem. Todo mundo tem vulnerabilidade. Todo mundo enfrenta o problema. O que as pessoas não têm é vida perfeita. Então, jamais subestime o poder da vulnerabilidade, de conectar as pessoas, inclusive você com o seu eleitor. É a partir daí que você vai começar a construir uma narrativa. E o que é uma narrativa, gente? Uma narrativa é uma história coerente, consistente e de fácil entendimento. As pessoas precisam conseguir entender com facilidade o que você fala, e ela também precisa ser coerente. Não adianta você falar hoje uma coisa e amanhã outra. A gente vê muitos casos de políticos que fizeram isso, enfim, e depois se deram mal. As pessoas precisam conseguir lembrar daquilo que você fala, por isso você tem que ser bastante claro na forma que você se expressa. Fale de maneira simples. Não tente rebuscar as coisas para parecer uma pessoa mais inteligente. Isso só vai criar uma barreira entre você e o seu eleitor. Para finalizar, é preciso que a gente compreenda o seguinte: é importante engajar e crescer nas redes sociais? Sim. É importante que as redes sociais nos ajudem a criar conexão? Sim. As redes sociais são uma ferramenta que vai te ajudar a maximizar o seu processo de construção de reputação. Afinal, você não vai conseguir visitar 30 casas num dia, mas você consegue responder 30, 50 ou 100 comentários durante um dia. E, a partir disso, conseguir ali desenvolver mais pontos de contato com o seu eleitor. Você pode não conseguir dar muitas palestras durante o dia, ou uma palestra todo dia, mas você pode conseguir fazer uma live para se comunicar com o seu eleitor. Você pode conseguir engajar o seu eleitor e aumentar a sua rede social. Aumentar a rede social é importante para você ter uma comunidade forte. Aumentar a rede social é importante porque isso vai te ajudar a ter mais banco de dados. Aumentar o seu banco de dados é interessante, porque vai facilitar o teu processo de mobilização, tanto para as tuas reuniões, quanto para as mobilizações do voto. E também, especialmente, quando você tiver uma crise, é para o seu banco de dados, é para a sua base, e quanto maior a sua base, mais rápido você dialoga com aquelas pessoas, mais rápido você vai conseguir sair de um processo de crise, caso você venha a enfrentar isso na sua eleição. Agora, você precisa compreender também que like não é voto. Só ter uma rede social grande não significa que aquelas pessoas vão votar em você, porque é a conexão e a comunidade que vão dizer se essas pessoas vão votar ou não em você. Então, like é importante, engajamento é importante? Sim, mas like não é voto. Temos muitos casos de políticos com muitos likes que não se elegeram, com muitos seguidores que não se elegeram, e casos também de políticos com poucos seguidores que se elegeram. Bem,
Eu espero ter ajudado você nessa aula a dar o pontapé inicial nas suas redes sociais e na sua pré-campanha, que com certeza vai ser vitoriosa. Agradeço ao projeto Elas por Elas por mais essa oportunidade de compartilhar conhecimento, e se você quer conhecer um pouco mais de como poder usar as suas redes sociais de maneira estratégica na sua pré-campanha, você pode ir lá no meu Instagram, @DaniMBraga, @DaniMBraga. Me segue lá, a gente se fala, você pode, inclusive, sugerir temas para que a gente possa abordar lá na página e conversar um pouco mais. Tem muitas dicas, tem muita coisa legal lá para a gente conversar. Um abraço! O uso das redes sociais de maneira estratégica nas campanhas eleitorais foi o tema da aula de hoje com Dani Braga, estrategista em marketing político e eleitoral. Fique ligada e não perca os próximos temas do TV Elas por Elas Formação, de segunda a sexta-feira, sempre às 16h, aqui na TVPT. Reveja esta e outras aulas na playlist TV Elas por Elas Formação, no canal da TVPT no YouTube ou em formato de podcast no Spotify.